Boa tarde, queridas mulheres. Como é bom estarmos mais uma vez aqui reunidas em torno da palavra de Deus. Que Ele conceda graça e sabedoria a cada uma de nós para entendermos a Sua vontade nessa palavra de hoje. Amém. Quem assistiu ao nosso último culto, o culto do segundo domingo após a Páscoa, percebeu o grande impacto que a ressurreição de Jesus Cristo trouxe a cada um dos seus seguidores e como essas pessoas foram impactadas por essa mensagem que Jesus ressuscitou. Agora ele vive e ele quer nos dar uma nova vida nele. E como reflexão dessa tarde, eu gostaria de convidar vocês a continuarem a reflexão que já foi iniciada nesse domingo. Os versículos seguintes, eles contam a história de alguém que também foi impactado por essa mensagem de Jesus Cristo. Vocês já ouviram falar de Barnabé? Barnabé é um personagem muito importante na formação das primeiras igrejas cristãs. Ele foi alguém que foi muito impactado por essa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E isso transformou a vida dele de um jeito que ele nem mais era conhecido pelo seu nome verdadeiro. E ele aparece diversas vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Mas aqui eu selecionei apenas 2 passagens para serem lidas e refletidas com vocês nesta tarde. Então, a primeira passagem é continuação daquele texto de domingo que eu havia mencionado anteriormente. Então, vamos ler a primeira passagem, Atos 4, capítulo 4, versículos 36 a 37. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. E o outro texto se encontra também no livro de Atos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois, Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano, a gente daquela igreja, e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Até aqui, palavra do Senhor. E como nós vimos nessa leitura, o nome verdadeiro de Barnabé, na verdade, era José. Ele nasceu lá na ilha de Chipre e ele era um judeu da linhagem de Levi. E quando ele ouviu a respeito de Jesus e foi, abraçado por essa fé, ele mudou a sua vida completamente. Ele ganhou até
um novo nome, um apelido, né? O apelido de Barnabé, que significa o encorajador, o consolador, aquele que dá ânimo, né? O animador da festa. E se a gente continua vendo, essa era realmente a característica marcante de José, o Barnabé. Era alguém que gostava de ajudar as pessoas que estavam à sua volta. E quando ele via alguém assim meio cabisbaixo, meio desanimado, ele estava ali para animar essa pessoa, para consolar, para dar uma palavra de encorajamento e dizer para essa pessoa que, apesar das circunstâncias às vezes não estarem favoráveis, é para elas continuarem firmes no caminho do Senhor. Barnabé era alguém cheio de misericórdia. Ele não podia ver alguém sofrendo alguma injustiça, que ele agia como um defensor dessa pessoa. Inclusive, o apóstolo Paulo, que antes era conhecido como Saulo e que perseguia a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, após um encontro na estrada de Damasco com o próprio Jesus, quando ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo percebe o que ele estava fazendo e ele tem a sua vida transformada pelo conhecimento da verdade de Jesus Cristo. E o Barnabé, ele foi um dos defensores do apóstolo Paulo. Quando o Paulo queria se reunir com os outros discípulos e apóstolos de Jesus para aprender e conhecer um pouco mais com aquelas testemunhas que viveram junto com Jesus, as pessoas estavam com um pouco de medo e receio de receber Paulo no meio delas, porque estavam com medo de ser uma emboscada, uma armadilha, alguma coisa que Paulo estava armando para poder prender eles ou até matá-los, né? Porque antes ele era conhecido mesmo como perseguidor dos cristãos. E aí eles estavam com um pouco de medo, e quem foi defender o apóstolo Paulo? Barnabé. O Barnabé, que tem um coração muito grande. Ele vai ao encontro de Paulo e testemunha aos outros, né, aos demais seguidores e seguidoras de Jesus, que ele tinha tido um encontro com o próprio Cristo e que a sua vida havia sido transformada e que agora ele não é mais um perseguidor, mas ele está sendo perseguido por causa dessa mensagem de Jesus Cristo. Então, olha só como Barnabé também foi importante na vida do apóstolo Paulo. E se hoje a gente tem essas cartas tão maravilhosas do apóstolo Paulo, grande medida é por causa também da atuação por trás, né, dele, de Barnabé. E além dessa característica marcante do Barnabé, que é aquele que encoraja, que consola, que anima, nós temos também no segundo texto que a gente leu, né, em Atos 11, no versículo 24, destaca que Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E isso mostra que a amplitude da graça de Deus, que a graça de Deus alcançou na vida do Barnabé. Que não, né, somente através desse Espírito Santo e da fé é que ele consegue usar esse dom maravilhoso que ele tem a serviço das pessoas necessitadas ao seu redor. E a gente pode ver que Barnabé, ele é alguém muito bondoso mesmo, e que ele consegue enxergar os pontos fortes das pessoas que estão ao seu redor, ele consegue encorajar essas pessoas a se desenvolverem ainda mais os dons que elas têm, né? E também ele encoraja e anima as pessoas a permanecerem firmes na fé
em Jesus Cristo, porque naquele tempo em que ele vivia, os cristãos estavam sofrendo grandes perseguições por causa dessa fé, porque eles criam em Jesus Cristo. E aí vem esse grande incentivo do Barnabé e a importância de encorajar as pessoas a permanecerem firmes em Deus, apesar das circunstâncias ruins que às vezes elas estão vivendo. E como é importante quando existe no nosso meio pessoas como Barnabé, pessoas que sabem olhar para além do problema, para além daquele momento difícil e conseguem capturar e se concentrar nos pontos positivos, nos pontos fortes das pessoas e assim consegue animar a vida de pessoas desanimadas e que perderam muitas vezes a sua esperança. Então, o desafio que fica para nós hoje é tentar olhar com um pouco mais de carinho para as nossas qualidades, para os nossos pontos fortes, para as nossas características marcantes, para os dons espirituais que Deus presenteou à vida de cada uma de nós. Olhar e se concentrar nisso e tentar colocar isso em prática e serviço no reino de Deus. Eu tenho certeza que Deus usará a cada uma de vocês com esse dom especial que Deus concedeu a cada uma de vocês. Como tem sido isso para vocês? Às vezes é muito mais fácil a gente olhar para nós mesmas e nos concentrarmos muitas vezes nos nossos defeitos, nos nossos pontos negativos. Mas nós temos qualidades incríveis. E com essa mensagem eu gostaria que a gente focasse mais nessas qualidades, nessas características marcantes e colocasse elas a serviço desse reino de Deus. Eu tenho certeza que Deus usará esses dons de uma forma maravilhosa na sua família, no lugar onde é que você trabalha, né? No lugar onde você convive. E outra coisa que a gente pode refletir nesse texto que a gente estudou é justamente a questão de como a gente tem sido onde a gente convive. A gente tem sido Barnabé para as outras pessoas? A gente tem sido pessoas que encoraja, que anima e que consola as pessoas que às vezes estão passando por momentos difíceis ou por alguma necessidade? Ou a gente tem sido pessoas que muitas vezes com as nossas palavras ou atitudes empurra essa pessoa ainda mais para baixo? E em vez de animar, coloca ela mais para o fundo do poço ainda. Como tem sido isso na vida de cada uma de vocês? A gente pode refletir sobre isso. E também, outra coisa bem importante, vocês busquem na memória de vocês um momento difícil que vocês passaram e percebam quem foi o Barnabé de vocês naquela situação difícil onde vocês se encontravam. Quem foi essa pessoa que ajudou vocês a sair muitas vezes do fundo do poço onde vocês se encontravam? Que animou no momento difícil, que estendeu a mão numa hora de dificuldade, numa hora de necessidade. Quem foi esse Barnabé na vida de vocês? O desafio é lembrar dessa pessoa e colocar ela essa semana em oração, agradecendo muito a Deus por ela ter sido um Barnabé naquele momento difícil da vida de vocês. Eu tenho certeza que essa pessoa vai se sentir muito bem sendo carregada em oração e também vocês se sentirão bem em lembrar daquela situação e de como Deus usa as pessoas para nos ajudar e nos animar num momento difícil. E como, gente, é bom receber
uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo numa hora complicada da nossa vida. Que a gente possa praticar essa palavra que nos desafia a sermos um Barnabé na vida de alguém que está aí ao nosso redor, que às vezes a gente nem acaba tendo tanta coisa para fazer que acaba nem enxergando as dificuldades das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, se você conhece alguém que está passando por dificuldade, por um momento difícil, por uma necessidade, seja um Barnabé na vida dessa pessoa. Seja uma encorajadora, uma animadora, uma consoladora. E ajude essa pessoa a permanecer firme no caminho do Senhor, apesar das dificuldades que ela está passando nesse momento. Então, talvez um gesto simples como um telefonema, a doação de uma cesta básica, um gesto de passar na casa da pessoa e perguntar como ela está, ali do portão mesmo, não precisa nem entrar. E perguntar como é que estão as coisas, né? Como é que ela tem passado. Emprestar o ouvido nessa hora difícil. Ou também agir através da oração. Colocar essa pessoa em oração diante de Deus. Isso é uma coisa também maravilhosa, que muitas vezes não pode ser vista aos olhos da sociedade, mas Deus conhece todas as coisas e Ele ouve as nossas orações e Ele pode mudar a situação, qualquer situação, por mais difícil que seja, inclusive dessa pessoa que está passando por dificuldade e que você tomou como propósito de orar por ela. Que esses pequenos gestos que a gente fizer possam fazer grande diferença na vida dessas pessoas. Vamos ser Barnabés nessas vidas de nossos familiares e das pessoas que convivem ao nosso redor. Amém. Eu convido vocês a escutarem o hino que conta essa história de Barnabé.
Queremos nos aquietar para termos um momento de oração. Querido Deus, obrigada que nos momentos difíceis de nossas vidas, Tu colocastes pessoas que nos consolaram, nos animaram e também nos encorajaram a ficarmos firmes nos Teus caminhos. Senhor, ajuda-nos a sermos também essas pessoas na vida das pessoas que precisam e necessitam de força e de consolo nesse momento. Dá-nos um coração misericordioso, que se importa com a dor das pessoas que nos cercam. Ajuda-nos a permanecermos sempre nos teus caminhos, na tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a cada uma de vocês, a cada família e cada lar que vocês formaram. Que também Deus ajude vocês a perceberem as suas qualidades marcantes, os seus pontos fortes, os dons que Ele concedeu a cada uma de vocês, para que vocês coloquem esse dom em prática e também possam assim servir a Deus com muito mais alegria e também ânimo, assim como Barnabé, animar outras pessoas. É esse o meu desejo. Uma abençoada semana a cada uma de vocês. Amém.